Saúde os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Damos graças a Deus por mais uma vez estarmos reunidos em nome de Jesus Cristo para juntos examinarmos a sua santa e bendita palavra. Hoje nós vamos meditar a respeito de um soldado fiel, Urias, o soldado fiel. Nós vamos ver na segunda carta de Samuel, no Velho Testamento, na segunda carta de Samuel, capítulo 11, do versículo 1 em diante, nós vamos vendo e meditando na palavra de Deus. A palavra de Deus assim nos diz: E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Então, nós vemos aqui que no tempo em que os reis saem para a guerra, no tempo que havia necessidade de que os reis fossem combater, Davi enviou Joabe e os seus servos com ele e todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, viu no terraço uma mulher que se estava lavando, e era mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: Porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Era uma mulher casada, estava se lavando. Davi, por não ter ido no combate, por não ter ido à guerra, viu aquela mulher se lavando, ficou tentado, quis saber sobre ela, e ela era filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Por que fizeram essa distinção, o heteu? Os heteus são vieram de Noé. Noé teve Cão, Sem e Jacó. De Cão veio Canaã, de Canaã Cão, Sem, e Jafé, e de Cão veio Canaã, de Canaã veio Het, de onde vieram os heteus. Então eles tinham uma origem, isso nós vemos em Gênesis capítulo 10, eles tiveram a origem lá no filho de Noé, em Cão. E Cão foi amaldiçoado por Noé, em Gênesis capítulo 9, versículo 25. Então faziam distinção entre os que estavam ali, e que Urias era heteu, descendente de Cão, que havia sido amaldiçoado por Noé. No entanto, eram pessoas idôneas, servos de Deus fiéis. Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer, e entrando a ele, se deitou com ela. E ela já tinha se purificado de sua imundície, então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu, ela ficou grávida de Davi. E enviou e fê-lo saber a Davi, disse: Pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: Envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Urias estava lá no combate contra os inimigos de Israel, para combater, cercassem Rabá, e estava lá combatendo por Israel, defendendo a nação de Israel e o rei. E Davi mandou trazer ele, e Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. O Davi começou a conversar com ele, e depois disse Davi a Urias: Desce a tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. O rei mandou iguarias. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Porque Davi queria que Urias fosse à sua casa, deitasse com a sua mulher e voltasse depois para a guerra. Quando a mulher aparecesse a gravidez da mulher, todo mundo ia pensar que era do marido dela. Só que Urias não foi. E ele deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. E fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: Não vens tu de uma jornada? Por que não desces à tua casa? E disse Urias a Davi: A arca e Israel e Judá ficam em tendas,
E Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Então veja este soldado de Israel, fiel a Deus, vendo o combate que estavam passando seus companheiros lá na guerra. E ele disse: eu jamais poderia me entregar à diversão, jamais poderia me entregar ao prazer mundano, carnal, quando vejo meus irmãos lá no combate, na guerra, entregando suas vidas pelo rei, por Israel. Jamais eu faria uma coisa dessa. Então disse Davi a Urias: fica aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte, e Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Davi ainda tentou embebedar Urias para que ele fosse deitar com a sua esposa, mas ele não foi, ele ficou com os demais soldados. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. E nessa carta ele escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Olha só o que o rei de Israel fez, o grande Davi, o louvado Davi, estava lá em prazeres, em carnalidade, enquanto os servos de Deus estavam defendendo o reino, que ele era o rei. E o Davi escreveu a carta para matar Urias, colocasse no pior lugar de combate, para que ele fosse morto, e mandou entregar a carta para o general lá, usando o próprio Urias. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela jornada, daquela peleja. Que sucesso! E deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja, e sucedendo que o rei se encolerizar, te diga: por que chegastes tão perto da cidade a pelejar? Não sabias vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de uma mó corredora, de que morreu Tibês? Por que vos chegaste ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias, o heteu. E foi o mensageiro, entrou e fez saber a Davi tudo, para que Joabe o enviara. E disse o mensageiro a Davi: na verdade, que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo. Porém nós fomos contra eles, até a entrada da porta. E os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu teu servo Urias, o heteu. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade, a derrota. Esforça-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias, seu marido, era morto, lamentou seu senhor. E passado o nojo, o tempo de dor, enviou Davi e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Veja bem, quem foi o soldado fiel aqui, entre Davi e Urias? Quem foi fiel a Deus? Quem foi fiel por defender Israel? Quem fez de tudo, honrou a farda que vestia, honrou o nome de hebreu? Quem foi? O heteu, que era descendente de Cão, ou o rei Davi? O rei Davi, também filho de Abraão, de Isaac, de Jacó. Quem foi que realmente é o exemplo aqui de servo de Deus? Sabe por que Israel sempre vencia? Sabe por que Israel era abençoado? Por causa de pessoas como Urias, que entregavam sua vida, sua disposição, sua força, seu conhecimento em defesa de Israel, em defesa da palavra de Deus, em defesa da arca, porque foi o que Urias falou: a arca está aqui, Israel está aqui, e eu vou defender, não jamais vou me divertir, jamais vou abandonar o meu posto, por causa de pessoas como Urias, que Israel vencia, que Israel era o Israel de Deus.
porque existem hoje também muitos que são fiéis como Urias. Por isso a igreja é vitoriosa, porque não olham para a parte material da vida, não estão olhando para os prazeres carnais, não estão olhando para as coisas materiais, não estão buscando satisfação particular sua, mas estão olhando para os seus irmãos que estão lutando, que estão entregando suas vidas, que estão indo pelo mundo, estão em oração, em luta contínua, juntamente com todos esses que fazem também esta grande obra. E não se importam de entregar sua vida pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Então, por isso a igreja é vitoriosa, não por causa das pessoas de nome, não por causa daqueles que ficam em palácios, não por causa daqueles que têm aparência somente, porque Davi depois, quando a cidade já estava vencida, o servo de Davi, Joabe, mandou que chamasse a Davi: já estamos vencendo, vem aqui aonde está a peleja, para que o povo não me louve, louve a ti. E Davi nem na guerra não tinha ido, e ele foi lá e entrou na cidade como vitorioso, e pegou a coroa do rei inimigo e colocou sobre sua cabeça, e veio com o povo como se fosse ele o grande vitorioso. Na verdade, ele nem na guerra não tinha ido. Quantas pessoas são elogiadas, são louvadas, engrandecidas pelos feitos daqueles verdadeiros servos de Deus, daqueles que lutaram pela palavra de Deus, daqueles que levaram adiante a palavra de Deus. O que você quer ser? Como Davi? Você quer ser como Urias? Você quer ser como Joabe, que lutaram e entregaram suas vidas para a glória de Deus, para a proteção da arca? A nossa arca hoje é Jesus. O Espírito Santo está em nós. Como que nós temos que viver? Segundo a carnalidade? Só pela aparência? Só porque temos um cargo superior aos demais? Ninguém é mais do que ninguém. O Senhor diz: entre vós não será assim como é nas gentes. Nós somos todos iguais. Nós temos todos o mesmo Deus. Temos todos o mesmo Espírito Santo. Neste tempo aqui havia um que governava, mas nós temos hoje também só um que governa, que é Jesus Cristo. Vamos obedecê-lo, vamos seguir a sua vontade, vamos fazer tudo quanto está ao nosso alcance, não vamos nos deixar levar por todas as lutas que nós vemos aí e desanimar. Não, vamos permanecer fiéis. Veja o resultado do que Davi fez. Veja em 2 Samuel capítulo 12, dos versículos 7 a 10. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Então veja aqui, a promessa de Deus para Davi: jamais a espada se apartará da tua casa. Veja em Lucas capítulo 13, nós vemos aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, os versículos 34 e 35, a palavra diz assim, o Senhor Jesus nos dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e não quiseste? Eis que a vossa casa se vos deixará deserta, e em verdade vos digo que não me vereis, até que venha o tempo em que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então, por isso Israel está em guerra até hoje, por causa desse pecado de Davi, por causa dessa promessa de Deus. Não se apartará a espada jamais da tua casa, enquanto Israel não aceitar Jesus e disser, não mais bendito aquele, o reino de Davi, vem um rei no lugar de Davi. Não, bendito aquele que vem em nome do Senhor Jesus. Enquanto Israel não reconhecer, não cessará a guerra, a espada não sairá da casa e a guerra continuará.
nós vemos então, irmãos, que nós temos que ser fiéis, temos que ser bons soldados de Cristo. Não nos preocuparmos com o elogio do rei, com o elogio dos pastores, com o elogio daqueles que estão à frente. Não, vamos nos preocupar com o Rei dos Reis. Ele é fiel, ele é verdadeiro, ele recompensa cada um segundo suas obras. Vamos praticar as boas obras, vamos ter amor, sinceridade, vamos fazer tudo conforme o seu querer. Vamos nos entregar a Jesus de corpo e alma, fazendo sempre com amor e carinho tudo aquilo que Ele nos tem mandado. Que Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã, e seja um bom soldado de Cristo. Seja o soldado fiel de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.